exclusivas para essa igreja de Sardes. Primeiro, como a gente já ouviu aqui do Rakan, era uma área também de importante comércio, só que aqui um dos principais centros industrial de produtos de lã e de tinturaria. Era essa região. Por que usando então a figura dos vestidos? Os vestidos estão sujos. Por que fazer o link com aqueles que entrarão no reino dos céus estarão vestidos de branco? Era mais fácil o povo compreender o que a carta representava. Porque um dos centros industrial que passava por aqui o comércio e daqui também ia para outros lugares era lã e era parte de tinturaria. Então é muito importante a gente entender algumas figuras de linguagem de cada carta relacionada àquele contexto. Agora, por que o principal ponto aqui era o espiritual e não tanto o relacional? Aqui existia também um pouco de perseguição aos cristãos, mas não era tão pesado como era em Pérgamo, como era em Tiatira. Porque a sociedade aqui, em termos de cultura, de luxo, de riquezas, era um pouco maior justamente por causa daquilo que era construído ou produzido aqui nesse lugar. Era um pouquinho diferente. Então o que acontecia com a característica desses cristãos? Primeiro, é o que a gente vê lá no verso 2, quando diz assim: "Sê vigilante, fiquem atentos". O que estava querendo dizer essa carta para o povo de Sardes, cristão aqui, como ser atento? Eu achei interessante aqui, eu até fiz uma cola aqui de 3 aspectos num outro comentarista que eu li, que ele coloca que em 549 a.C., Ciro da Pérsia foi tão rápido no ataque aqui, porque o povo estava, sabe aquele negócio, está tão tranquilo? A gente está bem, está tudo estável, aqui tudo acontece, está tudo tranquilo. Eles não estavam atentos. Isso, a carta mostrando o porquê que dizia assim: sede vigilantes. Foi atacado de uma maneira tão rápida que tem uma frase que ficou marcada: Ciro foi o seu próprio mensageiro. Porque o que acontecia antes? Eles enviavam um mensageiro anunciando ou preparando o ataque que seria feito. O povo de Sardes estava tão acomodado que não percebeu o ataque que chegou, de tão rápido que foi. A segunda vez foi em 218 a.C., quando um cretense a serviço de Antíoco, o grande da Síria, abriu também para as tropas, para elas passarem por aqui e entrarem por aqui, para essa cidade também ser atacada, e eles não perceberam. Simplesmente foram atacados. E o terceiro foi 17 a.C. Acho que foi o primeiro terremoto que teve mais pesado assim, né? E depois aquele que aconteceu no século XVII. No século XVII teve um terremoto aqui que governa... Antes de Cristo. Ano 17 foi o primeiro. Ano 17 antes de Cristo. Primeiro. Isso. Teve um terremoto aqui tão pesado que destruiu tanto que o governador Trajano anistiou o povo de Cretense 5 anos de pagar impostos para poder reconstruir a cidade. Para vocês terem uma ideia como tudo isso pegava esse povo de surpresa. Eles estavam tão acomodados com a sua vida, com toda a sua riqueza, com todo o seu suporte, tinham aqui o ginásio, né, para vir fazer o esporte, tinham aqui tudo que pudesse imaginar para viver tranquilidade, mas eles não estavam vigilantes. E aí a carta diz isso: olha, sejam vigilantes, porque por mais que vocês estejam vivos, vocês estão mortos espiritualmente. E vocês não estão percebendo as coisas que podem vir para vocês também relacionado às questões espirituais. Sede firmes nisso, fiquem atentos a isso. Lembra lá sobre Esmirna, que uma das questões com a igreja que aconteceu era que a igreja estava deixando uma influência entrar dentro da igreja, eles estavam tendo aquilo como normal. Aqui, eles nem percebiam o que estava acontecendo, de tão acomodados que o povo de Sardes estava. Quando diz aqui assim,
o verso 3, lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, e guarda-os, e arrepende-te. É porque tinha 3 grupos de cristãos aqui, dentro do povoado cristão dessa cidade. Primeiro, tinha aqueles que eram os cristãos verdadeiros, aqueles que, apesar de toda a riqueza que tinham, de tudo que eles estavam construindo aqui, né, neste lugar, com esse centro industrial que tinha de lã, de tinturaria, eles entendiam no coração deles aquilo que eles tinham aprendido quando ouviram a mensagem que veio da volta de Jerusalém, lá do dia do Pentecostes, da festa de colheita. Eles ainda guardavam isso no coração. Eram aqueles que eles estavam sim atentos, mas a maioria não. A maioria estava dentro da segunda e da terceira classe. A segunda classe eram os cristãos negligentes. Cristão negligente, aquele que estava achando que tudo estava tão bem, mas estava tudo tão bem. Oh, como Deus é bom com a gente. Olha só como as coisas são boas com a gente. E não eram o quê? Vigilantes, atentos. E tinha uma classe grande aqui também de cristãos descompromissados. Eles não tinham compromisso a não ser olhar para o seu próprio umbigo, como a gente usa esse termo lá no Brasil, usar para si próprio. Bom, eu creio no cristianismo, creio em Jesus, creio que Ele é Filho de Deus, creio tudo, mas isso é para mim, é o meu mundo, eu tenho a minha lojinha, você entendeu? Né? Eu tenho os meus recursos, eu tenho a minha estabilidade, eu tenho tudo pronto, já estou suficiente.